Você ouve agora Recuperação. Apresentação: José Carlos e equipe. Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação. Nós estamos ao vivo em tempo real, são 12 horas e 1 minuto. Meu nome é Zé Carlos, estou em recuperação. Boa tarde a todos. Saúde e alegria a todos. Eu sou João Sacomani e estou em recuperação a longo prazo. Maria. Bom dia a todos, eu sou a Maria. Eu sou Alexandre, bom dia a todos. Eu estou em recuperação a longo prazo. Isso quer dizer que eu não faço uso de álcool e drogas há 28 anos. Vamos à oração. Um prazer. Chegado àquele instante maior de paz, de harmonia. Eu seguro minhas mãos nas suas e uno meu coração aos seus, para que juntos possamos fazer o que sozinho não foi possível. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje. Só por hoje. Só por hoje, um dia de cada vez. Só por hoje é legal, porque no geral a gente, se eu ficar olhando muito para o futuro, viu, Alexandre? Se a gente ficar olhando demasiadamente, aí se descortina, né? Nós entendemos a vida até a página 2, 3, depois disso há uma incógnita, né? Não dá para você compreender a vida absolutamente. Nós queremos estar seguros. Isso cria uma certa angústia, uma certa ansiedade, um certo medo do futuro que será de mim, né? E nós temos todo um passado, uma herança dentro de nós também, que é incompreensível, não dá para compreender. E a mente muito curiosa quer compreender essas coisas todas, que na verdade vem lá de 13,7 bilhões de anos atrás, né, quando houve uma explosão. Hoje vivemos num caos. Quando a gente olha onde nós estamos morando, né, não é numa casa concreta, né? Não. É tudo desorganizado. Está tudo altamente desorganizado, né? É um caos dentro do cosmos. Cosmos, o que é ordem? Caos, desordem. Há uma desordem dentro da ordem ou uma ordem dentro da desordem, né? Na verdade, houve uma explosão grande que nós moramos nela, nessa explosão de fogo. E não adianta a gente falar que não é isso, que é isso mesmo, né? Então, e ao mesmo tempo nós somos essa explosão, essa erupção vulcânica. De vez em quando temos esses problemas, esses desequilíbrios, esses ajuntamentos, né? Nós somos um feixe de onda estacionária, na verdade, né? Seres humanos, herança animal, com um pouco de consciência, e nos desequilibramos. No geral, a gente prega muito, prega um certo equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio, precisa ter. Mas o desequilíbrio, estou aqui filosofando, é só para a gente poder refletir. Não estou falando verdade nenhuma, estou colocando coisas aqui para a gente poder refletir. Não sei nem o que eu estou falando, mas é para a gente refletir. E eu estou me baseando o quê? Na física, né? Física moderna. Fala que tudo é partículas, tudo é frequência, ritmos. Nós não podemos, de forma nenhuma, querer pegar aqueles conceitos mais antigos, aquela visão antiga que está lá na Bíblia, né? Onde os antigos olhavam a vida de uma forma totalmente mecânica. Deus está bem pertinho, está aqui olhando para nós, aquela coisa boba, né? E depois veio uma ideia um pouco melhorzinha, né, de que era o Sol que estava olhando para a gente. Hoje não tem centro para lugar nenhum e nós estamos enfiados em meio a partículas, como diz um livro muito famoso aí, foi escrito por um professor, um pedagogo, saiu a lume, né, em 1857, né, onde ele vasculha essas coisas. Ele não era um religioso, mas ele vasculhava isso, que se chama Hippolyte Léon Denis Arrival, que é o Allan Kardec, né? Ele deu o nome de Allan Kardec. Ele se deu o nome de Allan Kardec, mas um professor que tentava vasculhar, querer saber o que era o cosmos na época, né? Mas isso em 1850.
Então, hoje a concepção de vida é totalmente diferente. E quando você vai lá para ver as respostinhas, né, bate. Nós queremos saber a origem da matéria e a origem do espírito. Juntar essas duas coisas, desde lá de trás, quando a Terra foi formada, até hoje, o que nós estamos fazendo aqui? Então é uma viagem magnífica, nós somos um projeto de vida, um projeto de Deus, né? E o desequilíbrio faz parte, nós não gostamos de desequilibrar. A droga está aí, o álcool está aí, os comportamentos compulsivos estão aí, né? Os transtornos obsessivos compulsivos, é um nome bonitinho que a gente dá, né? O Alexandre acabou de falar que foi ver uma peça, como que era, Alexandre? Não, é um filme na Netflix. Olha, fica a dica para você, ouvinte. Mas conta um pedaço aí, porque hoje nós vamos falar aqui por associação. Chama Toque. Então são 6 pessoas, um com transtorno obsessivo compulsivo de limpeza, um outro com transtorno obsessivo que não pode pisar nas linhas, né, na rua, outro com transtorno obsessivo de contar, de fazer cálculo, outro com transtorno obsessivo religioso, uma com transtorno obsessivo de limpeza e um com transtorno obsessivo chamado Tourette, que fica falando palavrão involuntariamente. E a secretária do psiquiatra se engana e marca uma consulta no mesmo horário para os 6. Então eles se encontram no consultório. E o filme é 2 horas eles dentro do consultório. Eu vou querer assistir. Eu fui depois pesquisar sobre o filme, é considerada a melhor comédia disponível. E eu vou tentar me identificar com eles, cara, onde que eu estou morando ali. Eu ri muito, viu? Chama Toque. Fica a dica aí para Netflix. E aí como dia é de bom frio. a gente se libertar, né, desses preconceitos, dessas coisas que outrora nos fizeram tanto sofrer, e hoje a gente vê que tudo é mutável, que a vida é dinâmica, que tudo se transforma para o bem, porque mesmo o Zé Carlos tem até umas colocações que o cocô do passarinho ele vai estimular para que outros vegetais cresçam. Tudo é aproveitado no universo, nada se perde. E nós ficamos felizes por estarmos atentos às programações dos 12 Passos, porque elas nos estimulam e nos repetem as lições, no sentido de que nós despertemos e não nos fechamos achando que nós estamos prontos com a verdade e acabou. Quando nós adoecemos mais. Como nós estamos aqui só conversando, né? Toda afirmação que a gente fizer, vocês podem jogar fora, porque toda afirmação é burra no universo, né? Quando a gente faz afirmações absolutas, a única linguagem hoje que nós poderíamos dizer que chega muito mais próximo da verdade, né? A linguagem matemática, que é a linguagem da ciência. A ciência, ela se manifesta por equações matemáticas, porque o nosso pensamento, a nossa mente que foi adquirida, é uma mente condicionada, é uma mente adquirida daquilo que você leu. E o que a gente lê no geral são coisas anacrônicas ou mal interpretadas. Quando você tira do livrinho, desconcentra do livrinho com a sua parca inteligência, com seus 10% de consciência, né, e 90% de inconsciência, que é o automatismo da vida, é Deus dentro de nós querendo se manifestar, mas o que fala só é a consciência, é a inteligência. Então, quando você tira as letrinhas, você interpreta do seu jeito, no seu colorido. O Alexandre gosta muito desse tema, né, que é a escola comportamental cognitiva, né, que mostra essas crenças que nós temos a respeito da vida e do mundo, né, que foi formado, que moldam, na verdade, dão colorido à nossa personalidade. E a personalidade, o que é? É o nosso ego. E tem uma frase, né, José, a Maria, o João, que vão se identificar muito com isso, principalmente a Maria, que a gente conhece ela há um tempão, né, e sabe da luta dela aí com a questão do alcoolismo, tudo em casa. Mas é aquela frase que você também gosta, né, José? Todo pensamento gera o quê? Uma ação. Toda ação praticada por hábito vai fazer parte da sua natureza. O conjunto desses hábitos vão formar o seu caráter. O conjunto do seu caráter forma a sua personalidade. E a sua personalidade vai determinar o seu destino.
Parece uma coisa, uma frase de efeito, mas não é. Não, verdade absoluta. Se a gente for esmiuçar ela, é 2 mais 2 elevado a, sabe, é lógico, né? Porque ninguém sente e pensa. Você pensa e sente. Se você tem um pensamento assim, eu nasci para sofrer, provavelmente você vai fazer da tua vida um sofrimento. Então, mas eu tive refletindo sobre essas coisas, viu, Alexandre? Quando a gente fala de sofrimento, né? Não dá para você comparar, dizer que uma pessoa está vivendo bem ou mal. Não dá para você fazer isso. Às vezes há um sorriso, um esgar, uma máscara afivelada na face, parece que a pessoa é muito feliz e tal. Mas esse sentimento de bem sofrer ou mal sofrer só pode haver comparação com a pessoa mesmo. Você não pode pegar duas pessoas e falar uma está vivendo maravilhosamente bem, porque às vezes eu já fui em hospital, uma vez eu fui visitar meu papai, né? E que cheguei lá, eu falei, vou lá para consolar ele. No fim ele me consolou. Ele tem ideia de espiritualidade, eu cheguei no hospital, perguntei para a médica, o que meu pai tem? Qual o prognóstico? A médica falou assim, não, seu pai não tem nada, ele apenas está morrendo. O coração dele está parando, está fraquinho. E pôs o marca-passo e ele continuou vivendo. E ele estava todo alegre, faceiro na UTI, conversando e tal. Inclusive ele falou assim, nossa, aqui tá cheio de mulher bonita, ele com 90 anos. E aí, viu, Alexandre, depois ele falou para mim, não, eu tive chance de desencarnar, vocês não deixaram, agora vocês vão cuidar. E tá lá até hoje, né? Então, a vida é uma incógnita, né? É bom que a gente saiba disso, porque se não houver esse só por hoje, nós estamos conversando até agora só porque falaram só por hoje, né? Só por hoje. Então, esse só por hoje é um negócio muito interessante. Se a gente quiser tomar muito conta da vida, Alexandre, demais, você não consegue, são muitos componentes ao mesmo tempo. Me parece que um certo olhar de indiferença diante das coisas, não grande, é lógico, você tem que tomar as rédeas de determinada coisa, você tenta equilibrar todas as situações de instinto, emoção, razão, o lado de fora, o lado social, porque nós somos seres gregários. Então todos esses componentes, por exemplo, a emoção, sem ela você não consegue viver. Como é que você vai ter reação diante do outro quando você olha para ele e vê a mímica da face, né? Se ele está triste, você vai ter um posicionamento, se ele sorri, você tem outro. Então, nós somos assim, nós somos seres razoavelmente desequilibrados indo para o equilíbrio. É como entre um passo e outro que você dá. Então a gente não pode, quando olhar para uma pessoa e está tendo lá um problema emocional, que houve no começo do programa eu falei isso, uma erupção das suas emoções, e ele não soube gerenciar e transformou aquilo em uma doença que está no manual médico, TOC, ansiedade generalizada, fobia social, estresse pós-traumático, aí vai medicar aquilo, nada contra, né? Ele vai medicar tal, mas déficit cognitivo. E no geral a gente leva para uma coisa assim, é uma pessoa que está abaixo do normal. E às vezes não é. Hoje existe ramos da psicologia e até da psiquiatria que mostra que ali é um caminho de crescimento espiritual, a doença como caminho. Tem até um livro que fala disso. A doença como caminho de você poder gerenciar as novas emoções que surgiram, que você nunca tinha sentido e agora está sentindo, e você vai ter que incorporar aquilo à sua alma. Quer dizer, é a inconsciência se fazendo consciência. Tá? Isso você se faz como? Através do próprio gerenciamento dessas coisas. Você monta num cavalo bravio, um cavalo selvagem, você vai se tornar um bom cavaleiro. Né? Então, muitas vezes temos que passar por isso, porque é da natureza. A única coisa que nós podemos questionar é o processo da vida, que é assim. Né? Às vezes a vida, dentro de um contexto, né, coloca na vida da gente, a vida coloca na vida provisória, do berço ao túmulo, coisas que nós temos que passar. O alcoolismo é tá aí no contexto, né? Álcool disponibilizado, droga, e as pessoas que
usam drogas se casam, têm filhos, né? Não são filhos de chocadeira, tá? E você, Maria, teve essa experiência. Quer falar alguma coisa? Dessa vivência eu tenho íntima? ainda, eu tenho Fala essa o que você experiência. quiser. Eu estou casada há 30 anos com um alcoólatra que não está em recuperação. Até aí eu não sabia que a codependência era uma doença, descobri com ele, e nem que a dependência química era uma doença que não tem cura. Vim descobrir depois, dentro das programações de 12 passos. Entre elas o EA, Programa Recuperação, e assim são várias irmandades. E eu fiquei muito assustada quando eu descobri que eu também estava doente, foi o que me levou à busca da recuperação, e que eu não poderia curar ele, né? Porque até aí eu achava que eu podia curar, controlar, e aí foi onde entrou a parte que o Alexandre fala das codependências, das doenças, das compulsão, que é uma doença que chega silenciosa, eu não sabia que eu estava adoecendo. E eu entrei nessa parte, eu me identifiquei com a parte da limpeza, que eu desenvolvi essa compulsão por limpeza, até aí porque eu não sabia também. Eu limpava. E nunca estava limpa. E nunca estava limpa, parece que cada vez se sujava mais, era muito estranho. E aí eu vou descobrir todas essas doenças dentro da programação de 12 passos, né? E aí eu comecei a melhorar, comecei a perceber que eu poderia mudar, que eu poderia melhorar, que eu poderia ajudar meus filhos. Eu tenho 4 filhas, tenho 3 meninas e um menino, graças a Deus eles não fazem parte de uso nenhum. Minhas filhas são todas formadas, graças a Deus. Eu tive que virar homem e mulher para cuidar dos 4, né? Porque a pessoa, quando ele desenvolve a dependência química, dá a impressão que ele sai de cena, né? Porque ele fica... Viu, Maria? Eu estava conversando com o José, aí o José falou assim para mim, mas Alexandre, a gente não pode falar, porque às vezes isso é coisa da Maria, mas eu te conheço já há muitos anos, então eu me sinto confortável de te perguntar. Foram inúmeras vezes, Maria, que você me falou, por exemplo, de como era difícil para o teu filho, que eu conheço ele desde pequenininho. Várias vezes você falou. Ver o pai... muito dolorido. Ver o pai chegando em casa, delirando, ouvindo vozes, ele querendo ficar com o pai. E como o José está falando dessa coisa da vivência, da emoção, acho importante você falar para os nossos ouvintes hoje como é que era viver com isso. Como é que foi esse dia a dia? Como é que ficava o emocional da tua família? Muito abalado, muito ruim. Inclusive eu, a mãe, né? Pior da minha parte, que até eu não sabia que eu estava adoecendo. E aí, para mim, suportar isso daí foi muito difícil. Mas aí, quando eu comecei a buscar ajuda, aí começou a melhorar, as brigas cessaram, as agressão verbal, as agressão física, o contato entre eu e os meus filhos melhorou bastante. Melhorou maravilhosamente bem. Tanto é que eu ensinei, vocês precisam estudar, não precisam repetir. Uma das coisas que me preocupava é eles seguirem a mesma história que eu, né? Casar com dependente químico. Era um dos medos que eu tinha, mas aí eu percebi que elas foram escolher outros caminhos. Meus genros não são dependentes, não fazem parte de uso, elas souberam escolher marido. E isso eu fiquei muito feliz, saber que eles não são dependentes químicos, que elas se formaram com os próprios esforços, né? Quer ver o capeta, mas não quer ver Não, elas fizeram faculdades com o próprio esforço e hoje elas estão bem. E a prova disso foi esse dia. Mas... Viu como, Maria, elas não souberam escolher marido. Elas souberam e você não soube. Na verdade, não está escrito na testa de ninguém que a pessoa vai ser... Quer dizer, é um processo. Mas tem um fenômeno aí que eu gostaria de comentar, viu, José Carlos? Que é a multigeracionalidade da dependência química. Por exemplo, quando eu faço uma árvore genealógica da minha família, eu já tenho dependência há 3 gerações. E espero que com a minha filha agora eu modifique isso. Porque a dependência química ela vai passando de geração para geração, Nossa, de geração para geração, por um aprendizado emocional. Então, inclusive, Mário, quando você fala dos benefícios do grupo, dos benefícios de ter tido contato com os 12 passos e tudo isso, realmente a gente observa que isso tem um poder de mudar essa maldição. E muito. Tá? Porque vira uma maldição, vai passando de tataravô para bisavô, de bisavô para avô, de avô para filho, de filho para neto, para bisneto. Vai passando de geração para geração. É verdade. A dor emocional causada por esse aprendizado. A Maria está falando, é verdade, mas como é que nós explicaríamos de uma forma lógica, Alexandre? Porque, o ouvinte escutou o seguinte, que você falou que o alcoolismo é transgeracional. Transgeracional. Passa de geração para geração. Como é que passa isso? Porque o que você está dizendo é que
eu tô aqui, aí eu vou casar com uma pessoa que tem problema também. Essa atração eu poderia explicar de uma forma meio espírita ou espiritualista. Poderia explicar pela lei da atração e poderia explicar de uma forma psicológica e psicossocial também. A pessoa vai escolher uma pessoa que tem mais ou menos, foi moldada uma personalidade muito parecida com a do pai dela, que bebe, porque durante toda a sua infância e adolescência ela viu a sua mãe lidando com o pai. E ela aprendeu aquele modo, aquele jeito, aquela maneira de lidar com pessoas. E ela vai escolher uma pessoa que tem mais ou menos as mesmas características do outro. Acho que deu para... É isso. É bem isso. Acho que é legal pra gente falar dos papéis que acontecem. Tá bom, nós estamos terminando esse bloco. Você não deu o telefone, Alexandre. 0800 979 5011, ligação gratuita para todo o Brasil. Faça sua pergunta, 0800 979 5011. Vamos ao intervalo. Inveja. Você é invejoso? Você é invejosa? Ah, fala a verdade. Quem não é invejoso? Quem não é invejosa? Todo mundo tem uma pontinha de inveja. O que é inveja? Inveja é a gente ver alguma coisa, saber de alguma coisa que tal pessoa fez ou que tal pessoa é e falar, ai, não gostei, que tonto, que imbecil. A gente deprecia aquela pessoa porque a gente queria fazer igual. A gente queria fazer tão bom ou tão bem quanto aquela pessoa faz. Isso é inveja. Inveja é bom? Não, não é bom para ninguém, não ajuda ninguém. Não ajuda aquele que nós julgamos contra ele ou contra ela, a nossa vontade, a nossa inveja, né? É uma energia pesada, é uma energia carregada que não ajuda ninguém. E tampouco ajuda a mim mesmo, porque ao invés de eu tentar fazer o que aquele faz, ao invés de eu tentar ser como aquele é, que eu admiro aquela pessoa, não, eu só fico chateado, mal, porque aquela pessoa conseguiu alguma coisa que eu não consigo. Mas o segredo é o seguinte, a gente consegue sim. Basta querer, basta se esforçar. Ou você acha que aquela pessoa que fez uma coisa bacana que você ainda não faz, conseguiu fazer isso com tranquilidade, fácil, assim. Não existe isso. Nós construímos o nosso caminhar, nós vamos melhorando aos poucos, passo a passo, pelo exercício, pelo treinamento. Tem uma frase de Tolstói muito interessante que diz o seguinte, deixa eu ver se eu lembro direitinho, a perfeição não é um hábito, a perfeição não é um ato, mas um hábito. Ou seja, a gente vai se aperfeiçoando dia após dia, passo após passo. E aquela pessoa que eu invejo sofreu, malhou, arrebentou para chegar naquilo lá, né? Se a gente quer ser igual, vamos assim, mas não jogar a nossa inveja contra aquela pessoa. Outra coisa interessante de falar com inveja é uma frase que seguramente você já ouviu, mas tenho certeza que você nunca falou, que é, é uma invejinha de nada, é uma invejinha branca. O que quer dizer invejinha branca? O que é isso? Eu não entendo o que é inveja branca. Não é inveja branca, preta, azul, amarela, cor-de-rosa, quadriculada. Inveja é inveja. Inveja é ruim. Inveja só faz mal a todo mundo. Então, esqueça essa história de inveja branca. Quando vier uma invejinha, você, tira da cabeça, põe fora. Não deseje o mal àquela pessoa, porque quando você inveja, você está desejando mal àquela pessoa. Veio a inveja, e ela vem, é natural. Nós todos sentimos um pouquinho de inveja. Veio a inveja, respira, pensa e fala, bom, se eu estou invejando aquela pessoa, o que é que eu posso fazer para conseguir ser tão bacana quanto aquela pessoa? Para conseguir aquelas coisas que aquela pessoa conseguiu? Para conseguir ser uma pessoa tão legal quanto aquela pessoa que, na verdade, eu admiro. Mas como eu não consigo ainda chegar ali, eu invejo. Não, admire, caminhe e chegue lá. Você consegue. Gente, nós estamos de volta, é o segundo bloco do programa Recuperação.
E hoje nós estamos aqui conversando, na verdade, tentando aqui tirar da nossa cabeça, não contando mentira, da mente tira, fiz um neologismo aqui, mas tirando aqui as nossas opiniões, né? Sobre a vida, sobre as nossas próprias experiências, né? Que é o que acontece dentro dos grupos anônimos. Você entra em qualquer grupo anônimo dos 160 que existem, né? O que se faz lá, na verdade, é a gente falar de nós mesmos, das nossas dificuldades, das nossas fortitudes, porque dentro da própria fraqueza já tem força. Reconhecer as próprias dificuldades, as nossas próprias dificuldades no caminho já é uma coisa linda. Maravilhosa. Você pensar sobre os seus pensamentos, né? De uma forma não moralista, não muito, sabe, apegada a uma santitude, uma coisa assim do agiológico que nós temos na nossa cabeça, né? Do santoral, que não existe isso. Ninguém prega a asinha nas costas com super bonde. Na verdade, nós somos isso. E quando há uma aceitação, você observa melhor, você destaca um observador. Porque quem está falando alto aqui, nesse desequilíbrio, Alexandre, é a própria natureza da vida, da encarnação. Você encarna no corpo, você tem o corpo físico. Não é, João? Corpo físico, o que é? Um corpo animal. Você põe um cachorrinho de pé e o Alexandre é muito parecido com o seu cachorrinho que está em casa. Aí você tem um corpo... Os espiritualistas falam um corpo astral, um energético, também vibra, está pulsando. Você tem um corpo emocional, que corresponde ao sistema límbico. Os hindus, a experiência oriental, que é muito grande, né, fala disso. Você tem o corpo etérico e tal. Todos esses corpos, quando você desencarna, ele morre, né? Mas ele está ali vivo, atento, tal, e em certos desequilíbrios que dão acontece esses desequilíbrios e a gente dá nome, de doença, né? Mas é um crescimento que nós estamos tendo. E quando acontece a doença, que nós traduzimos em sofrimento, a gente busca o quê? Recursos para isso. Individual e coletivo. Na coletividade, o que a gente faz? Monta terapia, religião, ambulatório, remédio, benzodiazepínico, beta-bloqueadores, não é assim? Os serotoninérgicos e tal, para tentar equilibrar. Mas são remediadores, não são curadores, né? Exatamente. E também monta os grupos anônimos, que foi um achado isso, né, Alexandre? Os grupos anônimos, quer dizer, pessoas, entre aspas, sofrendo, tudo que é agredido se defende, na defesa se fortalece, materializando na terra recursos para melhorar esse sofrimento. Eu, assim, o Padre Haroldo, lá de Campinas, vivo ainda, está com 97 anos, ele conheceu o Padre Dolly, que foi um dos fundadores de AA. Ele era coroinha do Padre Dolly. Eu sempre falo para vocês, o Padre Haroldo? 97. Para ir alguém lá colher essas memórias do Padre Haroldo, né? Nunca ninguém foi lá colher essas memórias dele. E ele fala que quando o Padre Dolly deixou os alcoólatras, o AA, funcionar sozinho, diz que foi um escândalo na paróquia. De como que o Padre Dolly deixava um bando de bêbado se reunir. Quer dizer, um programa que virou sem universal. Sem ter coordenador. Né? Muito bem lembrado. Porque tinha aquela autoridade religiosa, nós podemos salvar, né? Nós é que podemos auxiliar com o poder divino que nos foi delegado. E ao mesmo tempo a ciência, com todo aquele conhecimento, não, nós vamos achar um caminho. E o movimento foi totalmente ao contrário, né? E eu venho estudando cada vez mais a questão da recuperação, das dependências, e cada vez mais se valida a ajuda de quem está sofrendo, ajudar quem sofre também. Hoje uma coisa muito interessante. A Maria passou por todos os grupos, hoje ela está em Emocionais Anônimos, né? Mas ela é um exemplo vivo de amor, de dedicação, de renúncia. E ela lidera um movimento aqui em Guarulhos. Como chama o grupo lá, Maria? Lá no Fonte Viva de Luz. Esse você montou na tua casa, não foi? Emocionais Anônimos, Nova Consciência, o nosso grupo de Guarulhos. É o único de Guarulhos o que eu coordeno. Onde é a rua? Na rua Tocantinópolis 111, em Guarulhos. Às 15 horas, Às né? 15 horas. Hoje mesmo vai ter, ao sábado, todo sábado, às 15 horas.
E ela faz a diferença. A Maria é um exemplo, porque nos Emocionais Anônimos tem umas 10 mulheres que fizeram cursos que vocês tão bem aplicaram. Inclusive eu fiz também. Quer dizer, as mulheres são todas espertas, vivas. Elas conseguem ajudar outras mulheres que chegam com problemas semelhantes, porque elas vivenciaram, elas fizeram 3, 4 vezes os cursos. Foi. Elas estão focadas, né, nesse santo e bendito remédio que é a prática da caridade, do amor, da fé realizante. E hoje eu sou trabalhadora de lá. Então, quando a gente fala dos grupos anônimos, né, é o programa do grupo que é legal. Não são pessoas, a gente não fala bem de personalidade, nós falamos do quê? De um procedimento coletivo que deu certo. Então, hoje é considerado, cada vez mais, né, esses recursos da terapia alternativa ou complementar, eles estão sendo usados. Você entra hoje num postinho de UBS, você vai ver a quantidade daquilo que se chamava, que nego não acreditava, por exemplo, a acupuntura, 30, 40 anos atrás, ninguém conhecia os canais do NADES, e aí via aquilo como uma coisa espúria. A ciência, né, mais ortodoxa, mais fechada, dentro da teoria e da experimentação, olhava esse tal de energia como uma bobagem. Hoje não. Hoje, com a teoria quântica, com a psicologia transpessoal, com o avanço da ciência da medicina vibracional, as coisas melhoraram pra caramba. Então, são recursos maravilhosos. Hoje, para qualquer tipo de transtorno mental, usa-se medicação, mas às vezes mesmo na bula, na monografia, está escrito lá: esse medicamento funciona melhor com terapia de grupo. A terapia de grupo é o quê? É o núcleo de qualquer tratamento para transtorno mental. Transtorno mental, o que é? É um tipo de sofrimento que pode ser melhorado com a ajuda do outro, porque nós somos seres gregários. Bom, José, eu queria novamente passar o telefone, o 0800 979 5011, ligação gratuita para todo o Brasil, 0800 979 5011, onde você pode fazer sua pergunta. Já estou com algumas perguntas aqui que eu quero fazer nesse segundo bloco, e você também pode perguntar pelo WhatsApp, tá? Pelo DDD 11, número 996433827. Repetindo, o WhatsApp, o DDD é 11, o número é 996433827. José Carlos, a ouvinte aqui... Antes da pergunta, eu posso falar do... Só dar um Fala avisinho. Não vou falar do curso. Vou pedir para os ouvintes que quiserem fazer o curso que eu vou anunciar agora com um pouco mais de detalhe, daqui a pouco, que vocês se municiassem aí de um papel e uma caneta, porque eu vou dar o quê? Telefones aqui para você anotar, para você se inscrever para o curso. O curso de tá? capacitação Já tem mais ou menos uns 150 inscritos, né? E nós vamos tentar José chegar Carlos, a 200. Os ouvintes aqui, olha, tem muita pergunta. Aqui a Antônia de Souza dando um bom dia para todos e dizendo que ela precisa voltar urgentemente para o grupo dos Emocionais Anônimos. Então aí sábado, 15 horas. Faz uma pergunta e Uma aí outra pergunta aqui. Essa aqui é muito interessante, vai ao encontro do que nós falamos. Ela diz assim: minha filha só atrai relacionamentos com pessoas que usam drogas. Aí ela não aguenta o comportamento deles, porque ela atrai pessoas assim, depois não aguenta. Uma interrogação. Agora ela está com uma pessoa que estão no Santo Daime. O que eles veem lá é real? Aí, desculpa, eu acho que a pergunta que eles veem lá é real, porque tem uma alteração psíquica mesmo, né? É alucinação ou tem algo a ver com espíritos, né? Ou cada um vê o que quer? Olha, é um ritual induzido, é um ato religioso, diferente do que foi com LSD, né? LSD tentava-se esse estado alterado de humor, mas cada um tinha uma viagem diferente. O Santo Daime já é uma coisa mais dirigida, tem um cunho religioso. Agora, eu só queria acrescentar, José Carlos, que quando você está numa família disfuncional, porque qual é o papel do pai e da mãe, né? O pai, ele tem um papel na família, qual é? É autoridade, disciplina, honestidade, pontualidade, moralidade.
compromisso, é o exemplo. A mãe também tem um papel. Qual é o papel da mãe? Afeto, trabalho, higiene, protetora. Então pai é pai e mãe é mãe, não são amigos, não são truta, não são colega. E eles têm que passar esses valores para a formação do filho, para que esse filho possa crescer com estofo emocional. Então, com uma boa educação, você vai dando esse estofo de disciplina, de moralidade, de afeto, de conceitos éticos, religiosos, enfim. Aí você vai falar, Alexandre, mas essa é a família perfeita? Não, essa família tem conflito, tem briga, tem tudo, porque, como eu aprendi com meu amigo José, é uma pequena sociedade que te prepara para uma grande sociedade. Quando o alcoolismo, José, entra dentro dessa família, esses papéis se perdem e essas crianças crescem com déficit cognitivo, déficits emocionais, déficits de aprendizado. Sim. Então elas não desenvolvem disciplina, são inseguras, têm medo, acha que o mundo é aquilo que está ali. Acha que o mundo é aquilo que ela tá, aquilo que ela viu na família. Ela acha que a causa do pai e da mãe ser daquele jeito é porque não gosta dela, entendeu? Porque se gostasse não ia deixar a casa tão triste. E essa pessoa, ela cresce sempre procurando uma maneira de se melhorar. E como ela só tem aquela referência dentro de casa, naturalmente ela procura o quê? Igual. O igual, né? E tem até aquela questão dos papéis, tem um que vira ovelha negra, que vai ser o que usa droga, tem a princesinha que vive se arrumando, esperando o príncipe encantado. Tem o bonzinho. Né? Tem o esquecido. Tem o esquecido, aquela criança esquecida que nunca ninguém tem tempo para ela, né? Tem o Salvador que tá viajando, tá lá no meio do Amazonas, tá dando um jeito de pegar o sinal do celular para perguntar, tá tudo bem em casa? Então, na minha casa isso mais ou menos, eu perguntei e respondi. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Santo Daime, né? Quando a gente fala de Santo Daime, na verdade você está falando do uso de uma planta que dentro lá da planta, falando dentro mas o princípio ativo, o princípio que funciona no cérebro, né, o princípio psicotrópico, ele é alucinógeno, ele leva a pessoa a ter alucinação. Sai fora um pouco daquilo que a gente vê na realidade. Você começa a ver coisas, né? Por quê? Aquela droga entra lá no cérebro e começa a agir. Né? É um psicoativo, é um psicotrópico. Mas é um psicotrópico que a gente chama psicodelos, que ele expande a mente, ele expande. Deixa você ver, tem percepções totalmente diferentes, né? E é lógico, se você vê ela com um cara estranho, quem se submete a isso, no geral, são pessoas, não é que são estranhos, mas são pessoas diferenciadas, né? E você, que não é do seu rol, e ela tem vínculo com essas pessoas, e é natural que tendo vínculo com essas pessoas, elas se atraem, namorem né? Tem as relações normais, é a vida dela, a vida que ela buscou. Agora aqui, José, tem outras perguntas, viu, Maria? Se você quiser falar, viu, João? Aqui, a Maria José Luísa, do Parque do Chaves, ela fala assim, internei meu sobrinho numa clínica para dependentes. Mas agora eu queria saber, o que fazer depois que ele sair da clínica? Ai, Maria Luísa, isso dá um compêndio. Sabe, deve ter muita gente discutindo isso, viu? Viu, Alexandre, eu acho importante a gente responder isso bem legalzinho mesmo. Porque assim, aí é tudo, viu? É tudo. Eu concordo. Hoje nós temos aquele monte de clínica aí, no geral, a gente busca internação, é até lícito, até legal, até bom que se busque internação, né? Agora, o que nós não podemos pensar e só pensar isso, é que a internação vai servir para tudo. A internação não é começo e fim. A internação, nós poderíamos dizer, grosso modo, estimativamente, é 10% do processo. Então, quando ele sair da internação, que é o problema? O que ele tem que fazer quando ele sair de lá, Alexandre? Olha, a primeira coisa é ele... Continuar internado. Ele tem que continuar internado quando ele sair. Porque, veja bem, José, eu sei que você já deve estar cansado de ouvir eu falar isso, virou até um jargão para mim, mas as pessoas têm que começar a discernir, Maria, e você vai aprender isso, que o tratamento é para lidar com drogas,
para lidar com as questões físicas, as que o José fala, fisiológicas, dos efeitos no cérebro, é para fazer diagnóstico de comorbidades, de lesões no fígado, no coração, para o indivíduo se recompor. É como se você pusesse um carro batido na funilaria, é para você deixar novo em folha. Não tem nada a ver com recuperação, porque recuperação é a pessoa assumir a sua vida e ser feliz. Recuperação é se preocupar com a habitação, é se preocupar com a moradia, é se preocupar com a vida profissional, com os relacionamentos afetivos, com os relacionamentos sociais, é pensar num futuro melhor, é lidar com metas, é lidar com tudo. E infelizmente nós ainda no Brasil não estamos preparados para isso. O melhor lugar que ainda se tem que se falar disso é dentro dos grupos anônimos. Que é que você verdade. Encontra pessoas que estão fazendo essa construção já há muito tempo. Então, e para você ter essa responsabilidade que o Alexandre falou, cuidar da vida, ser feliz, o que você precisa fazer? Começar do zero. O que é começar do zero? Quando sair da clínica, a família tem que ser inteligente. Inteligência o que é? Ter informações. E iniciar ele em uma nova rotina, estruturar para ele uma nova rotina. Se ele tiver um terapeuta bom, terapeuta bom é aquele que pelo menos sabe orientar nessa parte da recuperação e estruturar ele para que ele todo dia vá para uma reunião ou dos grupos anônimos ou no ambulatório da clínica de onde ele foi internado, porque ele tem que continuar, porque é necessário que ele mude seus hábitos. Não conta abstinência, não conta tempo de recuperação, tempo de sobriedade dentro de uma clínica. Quando ele sair que começa a contar. É ali que ele vai novamente ter os gatilhos de uso, ver as pessoas que ele usava, ter dinheiro, ter liberdade para usar ou não usar. E o cérebro dele está pronto para quê, Alexandre? Para mudança. Quando ele sai da clínica, o cérebro dele está pronto para quê? Para usar de novo. Usar de novo. É o que eu sempre falo. Ser terapeuta, viu, João, independência química, às vezes é ingrato, porque tudo que você fala para a pessoa fazer é tudo que vai dar vontade dele usar. Então ele vai dizer, quer ir numa festa, você fala para ele, evite. Ele quer pegar dinheiro, você fala, cara, é melhor você evitar de pegar dinheiro. Você sabe? Porque o dependente com dinheiro na mão, tanto do álcool, é um perigo. Quer dizer, é chuva de verão, né? Quer dizer, aquilo vem e machuca mesmo. E nós, é importante, o caso da Maria é um exemplo, ensinar os filhos a lidar com as frustrações, sabe? E os grupos de emocionais anônimos, os grupos de Alanon, Naranon, eles dão apoio para a família. Eu quero deixar o telefone aqui do AA, porque lá ele tem o telefone de todas as irmandades. É 3315-9333. Eles dão informações dos emocionais anônimos, que mais uma semana vai ter um site novo, bem amplo, mostrando toda a programação. Nós estamos com um site novo, remodelado, e daqui 10 dias... Já vai estar no ar. Vai estar no ar. Olha, José, tem uma pergunta aqui da Belenice, também de Guarulhos, né? Vocês poderiam falar sobre a maconha e cocaína sintéticas que estão falando por aí? Acho que ela deve estar falando da maconha sintética, né? Que é aquelas que são plantadas concentrada, né? Que é o caso do skunk e tudo, né? Pode falar, fala você. Olha, Belenice, o que eu queria dizer para você, o grande problema no Brasil hoje é disponibilidade, preço baixo e fácil acesso, né? E o narcotráfico é um empreendimento, igual é a Ambev, igual é a Casas Bahia, ilegal, mas é um empreendimento. Então, eles têm disponibilizado uma série de substâncias, algumas feitas em laboratório, desenvolvidas por químicos, por engenheiros químicos, com uma concentração muito maior de substâncias psicoativas. E, logicamente, como não há um controle desse uso, como não há um controle da produção, elas são extremamente nocivas para o cérebro, né? Você expor um cérebro saudável a uma substância psicoativa com alta concentração de produtos químicos, obviamente vai causar. Mas existe sim, a maconha hoje, por exemplo, nos anos 60...
num baseado que é de um tamanho de um cigarro, você tinha 2%. 2% de Hoje THC. Normal hoje é 6%, mas chega até 30% se for feito em casa. De tetraidrocannabinol, né? Se for Chama plantada de maconha gold, né? Se for plantada num apartamento, né, com bastante luz, porque assim, a maconha, o que ela faz? Se você colocar sol ou calor, uma luz forte nos brotinhos mais tenros, né, ali vai sair uma substância, uma cerazinha para proteger, a cera para proteger esses brotos. E nessa cera que tem o princípio ativo, o tetraidrocannabinol, que é o princípio alucinógeno, né? Então, quanto mais luz põe, maior. Descobriram isso. Então, faz-se o quê? Maconha forte hoje. Às vezes você escuta assim, não, antigamente que tinha maconha boa. Já ouviu falar nisso? É mentira isso. Hoje que a maconha é forte e perigosa. Viu? Olha, gente, o Estevão Luiz Moreno de Souza aqui, Rádio 10, programa 1000, parabéns, quando vocês vêm para Sorocaba. A gente aceita elogio, viu? E crítica também. Estevão, nós estaremos em Sorocaba no dia 10, o programa Recuperação ganhou um prêmio, um reconhecimento pelo trabalho de prevenção. Então, dia 10 nós estaremos na Câmara Municipal recebendo o prêmio. E uma das motivos... É na Câmara de Itapetininga. Dia 17 de agosto agora, né? Na Câmara Municipal de Itapetininga. É que é perto, é do lado ali, né? Confundi. Nós estaremos perto de Sorocaba. Agora, esse prêmio foi um reconhecimento do trabalho, porque aqui no programa Recuperação nós desenvolvemos algumas atividades de palestras, de seminários, e alguns anos nós vamos realizando cursos de capacitação em dependência química. Nós já capacitamos mais de 500 pessoas. Não, muito mais. Muito né? mais. Mais de 500, eu fico com medo de ser soberbo. Mais de 1.500. Nós estamos no 12º encontro. 12ª jornada. Cada jornada nós fizemos no mínimo 2 cursos. Então já fizemos mais de 24 turmas. Já tem muita gente aí se beneficiando. E vai acontecer mais uma turma agora, né? No dia 30, começa no dia 30 do 8. Você quer falar, José? Deixa eu falar então. Eu vou ler do jeito que está aqui, ó. Curso de dependência química, dos conceitos ao tratamento integral. Convidamos interessados para se inscreverem para o curso, entre aspas aqui, intensivo, de atualização científica sobre dependência química. O objetivo do curso é capacitar os alunos sobre conceitos e evolução do transtorno, capacitando-os a intervir de forma eficiente em cada caso, gerenciando bem as dificuldades para obter bons resultados. O local: Associação Espírita Beneficente, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Fica onde? Na Penha, Rua Omachá, 182. Início do curso, dia 30 do 8. Agora, dia 30 de agosto. Vai ser às quintas-feiras, das 9 da manhã às 12 horas. Só 6 encontros, só 6 semanas. Com certificado gratuito. Certificado da... Faces e Vozes. Tá, tem validação. E as inscrições, eu vou dar um telefone agora, ó. Se vocês não anotarem, depois vocês ligam aqui no 0800 979 5011 que está fazendo inscrição também. 970 58 29 17. Ou então o meu telefone, ó, 98433 5085. Terminou? Terminou. Nós estamos terminando o nosso programa. 24 horas de paz, serenidade e sobriedade a todos.